Muito bem, pessoal, eu sou o professor Jackson e nós estaremos trabalhando a disciplina de Física. A aula de hoje nós vamos estar falando sobre o conceito de trabalho aqui para a Física, tá? E vamos deixar claro que trabalho, ele tem um conceito bem diferente do que nós temos no nosso dia a dia, tá? Então veja bem, ó, para realizar suas tarefas, o ser humano, ele lançou mão inicialmente de força para conseguir realizar diversas tarefas aí. Mas depois ele procurou substituir seus esforços por recursos disponíveis na natureza, por exemplo, domesticando animais para executar os trabalhos de tração ou construindo moinhos para tirar proveito de forças de vento ou da água na moagem de grãos. Aqui nós temos um exemplo, ó, do que seria um moinho de água, né? E tem aqui também uma imagem que mostraria um moinho de vento. E também um engenho aí, onde nós temos um boi na cangalha, e conforme o boi vai girando, ele acaba realizando o mesmo fim que nós teríamos aqui no moinho de vento, que para quem não sabe era utilizado aí na sua maior parte dos engenhos para moer grãos, ok? Bem, o que a gente tem, né? Aqui ao longo dos milênios, a humanidade dedicou-se então a produzir equipamentos para facilitar a execução de tarefas e serviços relacionados à caça, vestuário, transporte, edificações e por aí vai indo, né? Em alguns casos, a força colabora na efetivação do deslocamento, tá? Então, assim, para você poder deslocar, para você poder mudar o estado de movimento de um corpo, você obrigatoriamente precisa aplicar nesse corpo força, certo? Bem, mas a gente tem que deixar claro uma coisa, que para poder realizar essa atividade, para poder realizar força, seja a pessoa, seja uma máquina, né? Ela precisa ter energia, ok? Que é o que ele traz aqui nesse parágrafo, que eu vou estar marcando aqui, porque isso aqui é interessante. Então, a gente vai ter que o ser humano ele necessita de energia para poder fazer força e essa força poder realizar trabalho. Ó, tá? Depois a gente vai falar isso mais com calma. Não é o ser humano, não é a máquina que realiza trabalho. É a força que essa máquina ou que esse ser humano consegue fazer que vai estar produzindo o trabalho, tá? A gente vai ter que o trabalho é uma grandeza física, eu vou estar marcando isso aqui também porque isso é importante, e depois vai fazer sentido para a gente. Bem, é possível obter a mesma quantidade de trabalho. Sempre você vai ter que a gente pode estar utilizando uma força menor em comparação a uma força maior, ou o corpo tem uma capacidade energética maior do que o outro. Sempre será possível realizar o mesmo trabalho. A diferença vai se dar no tempo. Quando a gente começa a relacionar trabalho, a energia e o tempo dela estar sendo produzida, sendo realizada, a gente já começa a falar de outro conceito aqui, que seria a potência. Tá? Eu deixei marcado aqui porque potência vai vir numa futura aula. Isso aqui é importante, né? Ele traz aqui, então, ó, que o boi que estivesse lá na cangalha, né, ele conseguiria moer a mesma quantidade de grão, só que iria demorar mais tempo para conseguir fazer isso do que se nós estivéssemos falando aí de um moinho de vento, por exemplo. Bem, onde é que entraria a potência então? A potência iria fazer com que o moinho iria realizar o mesmo trabalho, a mesma tarefa em um menor tempo. Isso foi uma das coisas que motivaram James Watt, né? E isso acabou resultando aí no estopim da Revolução Industrial, lá no século XVIII. Bem, o que a gente tem que entender? Que trabalho e potência são grandezas físicas distintas, mas estão relacionadas no processo pelo qual o trabalho se concretiza. São esses assuntos tratados nesse capítulo aí, nessa aula de hoje e na nossa próxima aula que estará falando sobre potência, certo? Muito bem. Então, para a física, o que seria o trabalho? Bem, realiza-se trabalho quando um conjunto de forças é aplicado sobre um determinado objeto e provoca ou cessa seu deslocamento, ou ainda pode estar causando uma deformação nele, certo? A gente tem que o trabalho realizado por uma força aplicada por um indivíduo ou uma máquina. Então, isso tem que ficar entendido, tá? O trabalho sempre será realizado pela força. Aqui ele traz uma imagem de duas crianças brincando, né? Então vai ter uma situação típica e o trabalho seria o quê? O objeto seria a menina e o carrinho aqui. E ela está recebendo energia da menina que está empurrando. Então quem faz trabalho aqui é a menina.
que está empurrando, né? A força da menina está empurrando, e ela, quando transmite parte da sua energia, ela faz com que a menina e o carrinho aqui venha a ter um deslocamento, né? Bem, o livro ele também traz um exemplo aqui de o pessoal remando aqui, tá vendo? Ó? Então a gente vai ter o seguinte, né? Que quando você tiver uma pessoa remando, ela vai estar exercendo uma força e essa força está provocando um deslocamento aqui. Acontece que o trabalho, né, ele vai ser função dessa força. Se a gente aumentar o número de remadores, nós teremos uma força de maior intensidade, e vai estar provocando também um trabalho de maior intensidade, maior valor. Bem, só que só ter força não é condição para você ter trabalho. Por quê, gente? A gente tem que entender que o trabalho de uma força, ele tem que estar sendo realizado no sentido de transmitir energia para algo. Essa transmissão de energia para algo faz com que esse objeto acabe tendo um deslocamento. Existem outras formas de conseguir transmitir energia. O trabalho, aqui a gente vai estar focado na condição dessa força provocar ou não o deslocamento desse objeto. Tá? Então a gente tem aqui que o trabalho de uma força constante vai ser determinado por essa sentença aqui. Ó. É realizado por uma força F, é dada pelo produto do módulo da intensidade da componente tangencial da força, que ele chamou de Ft, pela medida do módulo do deslocamento efetivado. E aqui ele coloca uma equação para a gente, tá? O trabalho da força vai ser igual à força tangencial vezes o deslocamento. Vamos traduzir o que ele está falando aqui, gente. Olha só, ele coloca um esquema bacana para a gente aqui. E nesse esquema a gente pode estar observando o quê? Olha só. Bem, aqui nós teríamos o deslocamento, aqui em vermelho, tá? Que é o sentido para onde está se propagando, para onde está se deslocando essa canoazinha aqui. Aí o que que rola? Ó? Foi aplicado sobre ela uma força. É essa força que está fazendo com que essa canoa se movimente daqui para cá. Existe um ângulo entre essa força e esse deslocamento. Esse ângulo, gente, eu não posso desconsiderar ele. Por quê? Imagine só que se eu tivesse a situação dessa força que está sendo aplicada com esse ângulo fosse reduzida aqui. Ó. Observe que o ângulo aqui vai ser reduzido. Automaticamente você vai ter mais força agindo no mesmo sentido do deslocamento do que você tinha antes. Pensa que como essa força aqui está um pouquinho mais para cima, parte dessa força vai estar sendo utilizada para tentar levantar o barco. Ou seja, quanto maior for o ângulo entre a força e o deslocamento, menor vai ser a ação do trabalho dessa força aí. Ok? A equação que a gente vai estar utilizando aqui para determinar o trabalho é essa aqui. Ó. O trabalho vai ser igual à força que está sendo aplicada vezes o cosseno do ângulo entre a força de deslocamento e o deslocamento. A gente tem algumas condições importantes aqui, tá? Olha só, a gente tem três situações possíveis para aplicação desses ângulos aqui. A gente tem que considerar, então, que pode estar acontecendo isso daqui. A gente pode ter que quando você tiver um objeto de massa m, ele vai estar se deslocando aqui. E eu vou colocar que o deslocamento dele vai ser no sentido horizontal da direita para a esquerda. Tá? Quais são as forças que eu posso estar aplicando aqui? Eu posso estar aplicando uma força que esteja no mesmo sentido do deslocamento, uma força que esteja perpendicular ao sentido do deslocamento, ou ainda uma força que esteja contrário a isso. Tá? Então, esses ângulos aqui são os ângulos que nós teremos como possíveis, né? Qualquer situação aqui. E aqui que ele traz para a gente, né? Então, vamos marcar aqui, ó, se nós tivermos uma situação do ângulo entre a força e o deslocamento ser
entre 0 e 90 graus. Onde é que vai estar acontecendo isso? Entre 0 e 90 graus vai ser alguma situação que vai estar até aqui antes de chegar no 90. Em qualquer uma dessas situações aqui, então, nós vamos ter que o cosseno vai ter um valor maior do que 0 graus. E aí nós vamos resultar em um trabalho positivo. O que significa ter um trabalho positivo? Significa dizer que essa força ela está contribuindo, colaborando, ou até mesmo sendo a única força responsável para fazer esse objeto se deslocar. Se o objeto se desloca, então nós vamos ter trabalho sendo realizado. Esse trabalho nós chamamos de trabalho motor. Ok? É o trabalho que realmente está movendo ali o objeto. Ou contribuindo, como eu disse. Outra situação possível é quando nós tivermos a força agindo aqui exatamente no 90 graus. Então, eu vou deixar só ela aqui agora. Então, nós vamos ter ali a força de 90 graus. Observe que o ângulo aqui, ele dá exatamente 90 graus. Então, o ângulo reto aqui, a gente vai ter que o trabalho ele será nulo. Por quê? Fisicamente falando, nós vamos ter que essa força ela não colabora para o deslocamento, mas também não atrapalha. Veja, ela está fazendo uma força para cima e o deslocamento está na horizontal. Ela não vai atrapalhar e não vai ajudar esse deslocamento aqui. Então, nós também não temos uma explicação matemática para isso, de modo que cosseno de 90 graus, ele tem o valor de 0. Então, se você colocar 0 aqui, automaticamente ele vai acabar zerando toda a nossa expressão. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter que o nosso trabalho ele será nulo. Cosseno de 90 graus vai ser igual a 0, né? E o trabalho vai ser nulo. A outra condição que a gente vai ter, então, e última, né, vai ser quando nós tivermos aí sentidos opostos, né? Sendo que o ângulo vai poder ser um pouquinho maior do que 90 e aí no máximo ali os 180 graus. O que vai acontecer quando acontecer essa situação? A gente vai ter que, se o ângulo θ estiver entre 90 graus, né, for maior do que 90 graus, e for menor ou igual a 180 graus, que seria o máximo que ela poderia estar fazendo aqui, então nós teríamos aí que o cosseno ele será menor do que 0. Automaticamente a gente vai ter um trabalho negativo. O que significa dizer que o trabalho é negativo, então? Significa dizer que essa força ela está contrária ao deslocamento. Toda vez que nós tivermos uma força atrapalhando esse deslocamento, ela vai estar agindo como um trabalho resistente. Ok? Então, vamos recapitular aqui, até para poder deixar o PDF pronto para vocês, né? Nós teremos que, quando acontecer a primeira situação, a força em relação ao deslocamento, ela tem que estar entre o ângulo de 90 graus e o ângulo 0. Sempre acontecer isso aqui, nós teremos então um trabalho motor. Tá? Isso é o que está dizendo aqui na primeira. O que diz na segunda? Na segunda a gente vai ter que a força e o deslocamento estão exatamente em ângulo de 90 graus. O ângulo reto aqui. Tá? Então, toda vez que acontecer isso daqui, nós vamos ter um trabalho nulo. E a terceira situação aqui, a gente vai ter que vai existir, então, o deslocamento, né? E a gente vai ter que a força ela vai ter um ângulo maior do que 90 graus. Ela vai ter alguma região
desse quadrante aqui. Então, vamos colocar aqui como exemplo a força agindo assim. Se nós tivermos aqui um ângulo maior do que 90 graus, automaticamente nós vamos ter que esse trabalho aqui será considerado como um trabalho resistente. Maravilha. Bem, como a gente está falando de energia aqui, a gente está falando de trabalho, teve um cientista aí que trabalhou muito nessa área, e aí, assim como a gente fazia com força, homenageando Newton, aqui nós vamos estar homenageando James Percote Joule. Tá? Ele foi um físico inglês, né, que no século XIX estudou as conversões de calor em trabalho e a gente está homenageando ele. Qual a unidade de medida aqui então? A gente vai ter que a força continua sendo medida em newtons. Ó, o deslocamento, presta atenção, tem que ser metros, ok? E aí nós vamos ter que o trabalho vai ser medido em joules. Maravilha. Aqui a gente vai fazer um exemplo. Nesse exemplo ele fala o seguinte, ó, de que maneira podemos reformular a sentença abaixo, caracterizando adequadamente o trabalho como grandeza física. Aqui ele vem trabalhar uma ideia de como que a gente pode estar deixando bem evidente qual é o conceito de trabalho para a física, tá? E aqui um exemplo do nosso dia a dia. O que ele diz? Ó, na primeira hora de trabalho, o pedreiro ficou carregando caixas de ladrilhos para o segundo pavimento da construção. Ou seja, se a gente for fazer uma leitura do jeito que está aqui, né, uma interpretação do jeito que está aqui, vai dar a sensação de que na primeira hora de trabalho, e aqui o trabalho está relacionado ao ofício do pedreiro, né, ele ficou carregando ali as caixas. Ou ainda a gente pode ter a sensação de que quem realizou o trabalho foi o pedreiro. Então a gente tem que deixar claro isso, que quem realiza o trabalho não é o pedreiro e também o trabalho aqui relacionado ao ofício não tem nada a ver com a da física, hein? A gente tem que sempre lembrar que quem realiza o trabalho é a força. Então, a força que o pedreiro aplicou, ela sim, né, fez com que o trabalho fosse realizado. Então ele coloca uma resposta possível, né? A força que o pedreiro aplicou ao levar as caixas de ladrilhos para o segundo pavimento, realizou o trabalho sobre elas. Maravilha. A questão 2, ela vem trabalhar exatamente esse conceito que nós tínhamos visto aqui, né? O que ele fala? Ó? Ele fala o seguinte, em quais casos não há realização de trabalho mecânico de uma força constante? Então a gente tem que pensar que sempre que tiver uma força agindo sobre um objeto, pode existir ou não realização de trabalho. Para poder ter trabalho efetivo, tem que estar rolando o deslocamento. Tá? E aí a gente tem que lembrar das nossas aulas lá, hein? Só rola deslocamento na física quando tem variação de espaço. Quando um objeto estava num ponto lá e depois ele está em outro local. Então, o que a gente tem? Se a força não existir, não tem trabalho. Se não tiver deslocamento, também não tem trabalho. Ou quando nós tivermos ali o cosseno de 90 graus, também não vai estar realizando o trabalho. Maravilha. Próxima questão. Aqui já começa com continha e eu tenho alguns poréns para falar com vocês, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o referencial do governo do Mato Grosso do Sul, ele não segue o padrão do livro. Então essas questões aqui, a gente, pela teoria, né, já deveria ter trabalhado o conceito de força, o conceito de decomposição vetorial, que são assuntos que a gente vai estar falando só no segundo bimestre. Então, uma outra coisinha a gente vai estar deixando para depois. Mas eu vou avisando vocês aí conforme o caso. Tá. Sempre que a gente for fazer exercício de física, a gente tem que fazer a leitura, interpretar e tirar os dados importantes. Aqui ele diz para a gente o seguinte, a figura mostra um objeto, que tem 2 kg, em uma superfície horizontal sem atrito, sobre ele agem 3 forças. A força peso, a reação normal e a força F. Eu já falo dessa reação normal aqui. E ele diz pra gente que essa força F, ó, ela tem um valor de 5 vezes raiz de 2 newtons. Não se assusta com esse número aqui não, que isso aqui foi feito para ajudar a nossa vida. Aplicada em uma direção de, ó o ângulo aqui, ó, 45 graus.
Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui primeiro, para depois a gente analisar e continuar fazendo leitura. Ó. O que a gente tem? A gente tem uma força. Essa força está fazendo um ângulo aqui com deslocamento de 45 graus. Mas nesse objeto não age só essa força aqui não. Nós temos a força peso e nós temos essa força normal, que era aquele caso que eu falei para vocês, que a gente vai ter que ver isso depois no segundo bimestre. Essa força de reação normal, ela nada mais é do que a força que essa superfície faz para suportar o peso dessa bolinha. Não vamos se atentar muito a isso, porque a gente fala melhor lá no segundo bimestre. O que ele diz então? Devido à ação dessas forças, o objeto se move 10 metros. Então, realmente, eu tenho que estar tendo deslocamento. Se está tendo deslocamento, está tendo força, existe trabalho. Ele quer saber qual é o trabalho realizado nos 10 metros de deslocamento, por essas forças constantes. Bem, aquela condição que a gente tem de que quem realiza o trabalho é força e não a pessoa, a gente tem que entender que as forças provocam trabalhos diferentes no objeto. Então, nós vamos ter que cada uma dessas forças vão estar realizando um trabalho diferente nesses objetos. Não dá para fazer o cálculo das 3 forças juntas, porque são forças independentes. Então, cada um vai estar realizando um trabalho independente. Certo? Depois a gente vai ver como a gente pode somar os trabalhos aqui realizados, mas sempre o trabalho é calculado de forma independente. Bem, então a gente vai ter que fazer 3 contas. Primeiro, usar o trabalho para a força F. Isso aqui é uma letra grega tau, ok? Eu gosto de usar ela dessa forma, mas às vezes pode aparecer assim também, ou ainda pode aparecer um W aqui de work, de trabalho, em inglês, né? Eu gosto mais de usar essa letrinha aqui. Aí a gente vai ter que o trabalho vai ser igual a quem? A força F vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Aí. Bem, vamos substituir os dados que a gente tem. Tá, primeiro, esse 2 kg o que seria? Massa. Ó, isso aqui é o valor da força F. Isso aqui é o ângulo. Esse aqui é o deslocamento. Certo? Então, vamos colocar aqui no cantinho. Sempre bom tirar os dados, galera. A gente não se perder, tá? Massa igual a 2 kg. Força F igual a 5 vezes raiz de 2 newtons. E aí a gente tem o ângulo θ, que vai ser o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus, a gente tem que olhar naquela tabelinha lá da matemática para identificar quanto que ele vale, tá? Mas o ângulo de 45 graus, ele vale raiz de 2 sobre 2. E aí, a gente tem um deslocamento que vale 10 metros. Maravilha. Esses são os nossos dados. Bem, como eu falei, a gente vai precisar fazer 3 contas aqui, né? A gente vai ter que calcular o trabalho da força F, o trabalho da força normal e o trabalho do peso aqui. O que a gente tem que entender então? A gente tem que entender que, primeiro, o trabalho da força F vai ser igual a força F, a deslocamento e ao cosseno do ângulo aqui. Então, o trabalho de F vai ser igual a força F igual a 5 vezes raiz de 2. O deslocamento, 10. E o cosseno aqui de 45 graus vale
raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar disso tudo aqui, eu vou estar substituindo aquele vale. Olha só. Aqui eu vou mexer nos termos semelhantes, tá? Que seria 5 vezes 10. 50. Aí, raiz de 2 vezes raiz de 2. Como é que eu faço isso daqui, hein? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Bem, é como se eu colocasse os dois dentro da raiz, né? Multiplicasse, e aí vai ficar raiz de 4. Todo mundo sobre 2 aí. Então, o trabalho vai ser igual a... Aí a gente vai ter que raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4, né? Dividido por 2. Você pode fazer 50 vezes 2, que vai dar 100. E dividir por 2, que volta a ser 50. Ou simplesmente corta aqui. E o trabalho da força F vai ser igual a 50 joules. Maravilha? Então, a primeira força está calculada aqui. O que a gente vai ter agora, se a gente for pensar aqui, ó, na força peso. Observe que a força peso ela é vertical e para baixo. E a força e o deslocamento, perdão, ó, é horizontal, tá vendo? Ó aqui o ângulo de 90 graus. Eu nem perco tempo. O trabalho de peso vai ser igual a zero. Eu já vi isso por teoria, né? Se ainda não estiver satisfeito e quiser resolver, é só olhar aqui, ó. A força, né, peso, ela vale 20. O cosseno de 90 graus vale zero. Aí esse zero aqui multiplicado por 20 pelo 10 dá zero, quer dizer, acaba com tudo. Então a força peso vai ser igual a zero. E a outra força, olha só, ela também faz ângulo de 90 graus, tá vendo? Observa aqui, vou mudar a cor. Observa aqui, ó, também faz 90 graus. Automaticamente a gente vai ter que ela também terá que ter o resultado zerado aí, tá? Então o trabalho da força normal também será igual a zero. Maravilha. Bem, acontece que nem sempre a força ela vai ser constante. Essa equação aqui ela só vale para a força constante. E quando a força for variável? Ou seja, quando nós tivermos a força ela aumentando o seu valor ou diminuindo o seu valor conforme o deslocamento vai ocorrendo. Aí a gente tem essa definição aqui, ó, que o valor trabalhado por uma força que produz deslocamento é o valor da área sobre a curva do gráfico de intensidade da força do deslocamento. Ou seja, olha só, se você tem uma força que ela está aumentando e você calcular qual que é o aro abaixo dessa curva, você vai ter exatamente que o trabalho foi encontrado. Então, o trabalho é numericamente igual ao valor da área. Quero lá fazer um exemplo com vocês e depois a gente volta para a teoria. Veja bem, esse exercício resolvido aqui a gente tem um diagrama que mostra a variação da intensidade da força. São duas forças, F1 e F2, que atuam sobre um corpo em movimento horizontal. Tá? Aí esse movimento horizontal é no eixo 0 para y e x aqui. Bem, ele quer que a gente determine o trabalho da força 1 e da força 2. Força 1, deslocamento de 8 metros, e a força 2, deslocamento de 6 metros. Então vamos analisar aqui somente a força 1. Ó. Deixa bem claro aqui que essa é a força 1. Aqui nós temos então o deslocamento e a força. E aqui vai resultar duas figuras geométricas para a gente calcular aqui, ó, o valor dessa área. Então eu posso tanto calcular primeiro essa área aqui, depois calcular a área disso daqui, que eu vou achar mais fácil, ó, dividir em duas figuras geométricas, um quadrado e um triângulo. Ou eu posso pensar isso aqui como sendo uma figura geométrica só. Então, você escolhe, tá? Ó, é importante achar toda essa área aqui. Eu vou pegar esse retângulozão inteiro aqui e depois
eu vou pegar esse triângulo aqui e calcular a área dos dois, depois somar, tá? Eu vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Então vamos lá. Lembrando que o trabalho vai ser numericamente igual ao valor da área, e aqui a área do retângulo, que eu chamei de 1, é base vezes altura, tá? Base vezes altura. Então o trabalho da figura 1 vai ser igual à base, numericamente igual, né? A base, que é isso tudo aqui, 8, e a altura, que é 10. Então a primeira parte aqui eu calculei. O trabalho de 1 é numericamente igual a 80 joules. Agora vamos para a figura 2. O trabalho de 2 vai ser igual a um triângulo, que é base vezes altura divididos por 2. Então, a área 2 vai ser igual a base dele, ó, é só essa aqui, hein? De 6 até 8, que dá 2. E a altura é essa aqui, que sai de 10 e vai até 20, que dá somente 10, então, né? Toma cuidado que aqui é só a diferença. Divididos por 2. Então, tchau para os 2, fica 10. Então, o trabalho da figura 2 vai ser igual aí a 10 joules. O que vai nos resultar, então, que o trabalho total, né, o trabalho dessa força 1, vai ser igual a 90 joules. Ok? E ele quer que a gente calcule também daí o trabalho da força 2. O trabalho de 2, a gente tem que entender o seguinte, que vai ser agora, deixa eu mudar a cor aqui, é essa figura geométrica aqui, hein? Ó. São dois triângulos, tá vendo? Então eu tenho que calcular a área desses dois triângulos. Depois de calcular a área desses dois triângulos, aí eu vou ter a soma deles, né, dando o resultado do trabalho dessa força 2 no sismo do deslocamento. Toma cuidado aqui, ó, a força é negativa, hein? Isso vai ter que me resultar, então, em um trabalho negativo. Vamos resolver aqui, então. Olha só. A gente vai ter que a base desse triângulo é de 0 até 4. A altura dele, ó, é de 0 até menos 10. Então, vou colocar aqui o menos 10. Divididos por por 2 da equação, perdão. Bem, então vai ficar aqui, ó, 4 vezes menos 10, menos 40 por 2. O trabalho de 1 ali vai ser igual, então, a menos 20 joules. E agora essa outra figura aqui a gente vai fazer a mesma coisa para ela. Eu vou estar chamando de 2. Trabalho de 2, então, vai ser igual. A base dela, que vai ser 2 vezes a altura, que é menos 10, divididos por 2. Então, a gente vai ter que cortar 2, fica o menos 10 somente, né? Aí, ó, trabalho 2 igual a menos 10. Mais uma vez, a gente faz igual a gente fez aqui, somar, né? Automaticamente, a gente vai ter, então, que o trabalho da figura 2, da força 2, perdão, vai ser igual, então, a menos 20 mais menos 10, menos 30 joules. Maravilha. É isso aí. Bem, vamos voltar lá na teoria, que ele mostra aqui para a gente alguns casos particulares que são interessantes para a gente, tá? Então a gente vai ter que, o primeiro caso que ele coloca é quando for o caso mais simples
da força ser constante e paralela. Olha lá. Tá? Toda vez que acontecer isso, então, a gente vai ter que o cosseno, eu vou até por aqui, o cosseno de 0 graus, veja que não tem ângulo entre as duas, então é 0 graus, ele sempre vai ter o valor de 1. Se eu for pensar aqui no trabalho, é igual ao valor da força, deslocamento, e o cosseno de 0 graus, isso aqui sempre vai dar 1. Ou seja, F vezes D vezes 1 é só F vezes D, né? E a gente vai ter, então, o trabalho da força vezes o deslocamento. Outra situação que ele coloca é quando nós tivermos aí uma força que é totalmente contrária ao deslocamento. Que aí nós vamos ter o ângulo aqui, ó, de 180 graus. Esse é o caso, nós temos uma força resistente. E aí a gente tem que o cosseno de 180 graus ele é igual a menos 1. Se a gente for na fórmula do trabalho, a gente vai ter força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90, que vale, perdão, gente, cosseno de 180, que vale menos 1. Então o trabalho vai ser igual ao valor da, ó, menos vezes isso aqui é menos isso daqui, não tem conversa, né? Força vezes deslocamento, tá? Ele coloca como condição aqui o trabalho, né, resistente, tá? Isso aqui, gente, sempre vai estar acontecendo quando nós estivermos falando de uma força de atrito, certo? Bem, outras situações que ele vai começar a mostrar para a gente aqui é relacionada à questão da força-peso. Aqui eles fazem algumas demonstrações de trigonometria que a gente não precisa se atentar a ela não, tá? Aqui a gente vai focar para facilitar a nossa vida, mas na relação ao movimento dela. Então veja bem, ó, aqui o deslocamento é para baixo. Tanto faz qual é a trajetória desse deslocamento. O que me interessa sempre é aonde ele estava e aonde ele ficou. Tá? É sempre isso que me interessa. Por que que eu estou pensando só nela? Gente, o deslocamento ele só vai estar relacionado aqui com o peso, ó, que é sempre vertical e para baixo. Tá? Então, o peso ele só vai estar atrapalhando ou mexendo no movimento, contribuindo no movimento, né? Sempre que nós estivermos pensando numa situação vertical aqui. Desse modo, a gente vai ter que o trabalho da força-peso vai ser igual ao valor do peso vezes a altura. E no final, a gente tem se o objeto estiver subindo. Mais uma vez, a trajetória não importa para a gente, o que importa são as alturas, né? Que nós temos aí inicial e final. Então, se ele estava nesse ponto aqui e ele chegou aqui, só me interessa essa altura. Como ele está subindo, a força-peso é sempre vertical e para baixo. E a gente vai ter que o trabalho vai ser igual, então, a menos o valor do peso vezes essa altura, certo? Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, aqui a gente tem essas situações, tá? Porém, não tem necessidade nenhuma de gravar essas formas do jeito que estão sendo apresentadas aqui. Todas elas, a gente sempre vai estar partindo aqui do Costa. Ai, ai, ai. Todas elas a gente vai estar partindo aqui, então, da equação original, né? E a gente consegue deduzir tudo na hora. Bem, outra coisa importante que a gente tem que deixar bem claro aqui, gente, olha só, mais uma vez, essa trajetória não interessa pra gente, tá? O que interessa é onde ela está e o nível que ela chegou. Observe que nessas três situações o nível é o mesmo. Então, a mesma partícula, eles têm trajetórias distintas, o trabalho é o mesmo, tá? O trabalho da força-peso, ok? Bem, o vetor de deslocamento não depende da forma da trajetória. Isso que eu acabei de falar aqui. Isso eu vou deixar marcado para vocês, certo?
Outra coisa que a força pode fazer, como a gente falou lá em cima, é também provocar uma deformação. Toda vez que essa força provocar uma deformação, essa força também está realizando o trabalho. Aqui ele traz como exemplo uma força elástica. Ó, essa força elástica a gente vai saber no segundo bimestre. Então eu não vou complicar a nossa vida falando do trabalho dela primeiro. Deixa isso aqui para depois. E isso aqui é legal. Ó, a força centrípeta, certo? Ela sempre será perpendicular à velocidade. Se é perpendicular, a gente vai ter então que o trabalho dela sempre será igual a zero. Como eu falei para vocês, a gente sempre calcula o trabalho de forças independentes. Então, cada força tem que calcular a sua. Porém, quando eu quiser calcular qual é o valor do trabalho total ou trabalho resultante sobre uma partícula, simplesmente eu calculo o trabalho de cada força e aí eu faço a soma entre elas, né? A soma algébrica entre elas. Ali. Vamos fazer mais um exemplo. Eu quero fazer com vocês o exemplo 7. Tá? Vamos lá. Esse exemplo 7, ele fala para a gente o seguinte. O indivíduo empurra uma caixa e essa caixa tem um peso de 200 newtons. Então ele já me deu o peso da caixa aqui. E ele fala que está empurrando ao longo de uma rampa que tem 25 metros. Então ele me disse aqui o quanto que vale essa distância. Ele falou que o cara que está empurrando, né, ele faz uma força de 150 newtons. Maravilha. E aí ele fala que tem uma força de atrito de 30 newtons. Ele fala para a gente determinar aí o trabalho realizado por todas as forças, ou seja, cada força aqui é uma conta diferente. Maravilha. Olha, ele me deu também aqui uma altura, hein, dessa rampa. Bom, primeiro vamos identificar as forças, vamos achar os dados, né? Vamos lá então. Muito bem, então vamos começar aqui a questão 7, tirando os dados primeiro do exercício, né? Bem, ó, a gente vai ter que a caixa tem um peso de 200 newtons. O deslocamento que a gente for considerar aqui da rampa, ele vai ser igual a 25 newtons. E ele me dá a força que o cara está fazendo aqui, que é de 150 newtons. Então, gente, newtons não metros, metros, né? Deslocamento. E aí a gente vai ter que a força de atrito, que está contrária ao movimento aqui, ó, tem o valor de 30 newtons. Aí ele quer saber então o trabalho de cada uma delas, né? Maravilha. Vamos lá então. Começar pelo trabalho da força peso. Bem, o trabalho da força peso vai ser igual ao quê? Ao cosseno, ao peso, ao deslocamento e ao cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento. Tá? Vamos tenta aqui. Só toma cuidado, ó. O deslocamento para o peso é vertical, então eu vou considerar aqui esses 10 metros que seria a altura. Automaticamente a gente vai ter que o trabalho da força peso vai ser igual a força peso, que vale 200, o deslocamento, que vale 10, e o cosseno de, nesse caso, observe que uma está para cima, outra está para baixo, então vai ser 180 graus. Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, menos 1 aqui. Então, o trabalho vai ser igual a 200 vezes 10, 2.000, vezes menos 1, menos
2.000 joules. Maravilha. Aí você pode estar olhando no livro aqui, vendo que deu 200, né? Olha aqui, ó. O livro colocou 200 de peso, mas colocou 20 aqui de peso. Então, o livro errou. A gente vai desconsiderar esses resultados aqui, tá? Maravilha. Vamos para a próxima. Força. Ah, um detalhe, ó. Eu poderia fazer assim também. Trabalho é igual a força peso vezes altura, né? Só que como ela é na subida, fica negativo. Então, o trabalho vai ser igual a 200 vezes 10. E aí a gente chega no mesmo resultado, tá? Tanto faz usar um jeito ou de outro. Sempre vai dar o mesmo resultado. Aí você escolhe qual que você acha mais fácil. Agora sim, vamos para a próxima força, que vai ser a do homem aqui, né? Veja que a dele, ó, o deslocamento é esse aqui, hein? 25 metros. Então, o trabalho da força do homem vai ser igual à força dele, o deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento. Observe que, olha só, hein? Por mais que eu esteja subindo a rampa, o deslocamento também está inclinado conforme a força. Então não existe ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Não tem ângulo nenhum. Automaticamente o cosseno aqui vai ser de 0 graus. O cosseno de 0 graus é 1. Então, o trabalho da força F vai ser igual a F, que é 150, o deslocamento, que é 25, e a gente tem que fazer a multiplicação de 150 vezes 25, e o trabalho passa a ser igual a 3.750 joules. Maravilha. Aqui está o trabalho da força do homem. Bem, o que a gente vai ter? A gente vai ter que ainda falta calcular o trabalho da força de atrito. Observa que ela está contrária ao deslocamento aqui. Automaticamente, vou ter que puxar aqui para cima, tá? O trabalho da força de atrito vai ser igual ao valor da força de atrito vezes o valor do deslocamento vezes o valor do cosseno do ângulo entre a força de deslocamento, né? Como elas são contrárias, a gente sabe que aqui tem que ser 180 graus. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual a força de atrito. Ela vale 30, o deslocamento é 25 e o cosseno de 180 graus ele vale menos 1. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual a fazer 30 vezes 25, a gente vai ter então 750 negativo. Certo? Bem, então aqui está o trabalho da força de atrito, aqui está o trabalho da força-peso, aqui está o trabalho da força que o homem faz, tá? Só um detalhe aqui, deveria ter a força de reação normal aqui, né? Porque a rampa está suportando o peso da caixa. Porém, com o deslocamento, ela forma 90 graus. Então ela dá zero, a gente nem precisa calcular ela, a gente já sabe que dá zero. No final, ele quer então que a gente calcule aí a força, trabalho resultante, né? Como é que vai ser esse trabalho resultante então, galera? O trabalho total, o trabalho resultante é só somar todo mundo aí. Que a gente vai somar o 3.750 mais 750 mais 2.000
marcar no cantinho aqui, a gente vai ter então que o trabalho total, vou separar aqui. A gente vai ter então que o trabalho total vai ser a soma de todos os trabalhos, né? Força de atrito, força peso e o valor da força que o homem fez, né? O trabalho dele lá. Então vai ficar 750 menos 750 fica 3.000, menos 2.000 e 3.000. 1.000 joules é o trabalho total. E acabou aqui essa questão. Maravilha, pessoal. Então aqui eu encerro essa breve explicação aí. E no próximo vídeo serão as 8 questões que eu pedi para vocês responderem. Grande abraço.